Eu vou perguntar pra você primeiro, porque você é cria do Vitória. Você diz, o Vitória é o meu time, o primeiro. E aí depois, claro, o Corinthians, que você é ídolo, imortal aí da história do Corinthians. Vamp, mas o que aconteceu com o Palmeiras do Abel Ferreira? Porque isso eu digo mesmo. Eu costumo criticar muito o Flamengo quando o Flamengo tem esses apagões. Então hoje eu tenho que criticar o Palmeiras também. O Palmeiras nos últimos 4 jogos foram 3 derrotas, Vamp. O que tá acontecendo com esse Palmeiras do Abel Ferreira, que eu encho a boca pra falar, então eu assumo, que eu acho o time mais regular do futebol brasileiro? Boa tarde, Tico, Maldo, Bruno, boa tarde a todos, né? Você vê que o Palmeiras ontem poupou, como você falou. Vitória vem ali depois de 6 anos, voltando à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Esse Palmeiras mesmo quebrou a invencibilidade do Vitória na temporada dentro do Barradão, ganhando no primeiro turno por 1-0, o gol do Richard Rios, né? O Abel poupa o time pensando na Copa do Brasil no meio de semana, né? O Vitória vai, soma mais 3 pontos, temporariamente sai da zona de rebaixamento. Praia do Vitória ali, aquele campeonato, né? O Abel saiu cuspindo na beleza africana, que nem falou mal, né? Tirou para todo lado e o Palmeiras perde de novo. Perde do Fluminense, que estava na zona ainda está na zona de rebaixamento. Perde do Vitória, que estava na zona de rebaixamento. Quer dizer, são pontos que lá na frente podem fazer muita falta. Você acabou de falar, o Flamengo com 2 jogos a menos, o Flamengo joga ainda hoje, já pode assumir a liderança e ainda ter aquela gordura de ter um jogo a menos. Abrir mais ainda, né? No segundo turno no campeonato. Quer dizer, chegou reforço pro Palmeiras, né? O campeonato nacional, para mim, ele vale muito mais do que a Copa do Brasil. Em tudo, não é por causa de dinheiro, nada não. A conquista do Campeonato Brasileiro, para mim, é maior do que a Copa do Brasil. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, né? Mas poupou visando o jogo contra o rival, que é o Flamengo. Isso eu tô do lado do Flamengo hoje, que nem você falou, a gente vai falar. Eu meto a força total, máxima. É lógico, hoje é um jogo pra ganhar no Maracanã. Máxima, porque o Botafogo também tropeçou num Cruzeiro que está sendo a sensação do campeonato aí. Concordo com você quando você fala que o Matheus Pereira é o principal jogador, né? Foi do primeiro turno, começando bem, o principal jogador da competição. Mas a verdade é que o meu Vitorinha respirou, né? Tá respirando. Tirou o tubo. Saiu o tubo. Pô, e tirou o tubo de que forma, né, Vânia? Cara, eu tava no avião ontem, depois eu vi aí os principais lances do jogo. Cara, eu não acreditei quando eu vi ali. Vitória 1-0. Não é possível. Daqui a pouco Vitória 2-0. Então, é um resultado que... O Vitória o Vitória volta à primeira divisão, não tem o faturamento que tem as demais equipes, né? Tá voltando, mas o Vitória faz bons jogos. O Vitória jogou bem contra o Flamengo, o Vitória jogou bem aqui contra o Corinthians. Ontem fez uma boa partida também. Agora, Mauro César Pereira, isso que o Vamp falou, né? A gente vai tocar muito no assunto do Flamengo ainda hoje, porque eu também concordo com o Vamp. Mesmo que o Tite tivesse uma estratégia, vou deixar alguns jogadores para esse jogo decisivo na quarta, depois desses resultados de ontem, eu acho que o Tite pode até ter mudado alguma estratégia. Não, vou com força total, vamos assumir a liderança do Brasileirão. Só que isso a gente vai tocar mais pra frente, a gente vai falar do jogo do Flamengo. Agora, Mauro, eu sou um que eu falo, então eu tenho que falar agora do Abel também. Quando o Flamengo tem uns apagões como esse, eu falo, o que acontece? Por que esse Flamengo é o único time desses que tá brigando, que tem essa... Do nada, vira um time apático, vira um time que parece meio sem vergonha. Só que agora aconteceu com o Palmeiras. E eu acho que tem que falar também. Porque o Palmeiras vem de uma série de 4 jogos com 3 derrotas. E essa de ontem, né, Mauro? É uma derrota feia. É aquela derrota pra você criticar mesmo, porque é o que eu costumo falar. Esses times, mesmo com um time misto, tem que ganhar em casa de um time que tem um faturamento e um orçamento tão menor do que o deles, né? E o Abel tem motivo no desabafo? O Abel que escalou esse time todo cheio de reserva. Ele que esnobou o campeonato. Ele pensou na Copa do Brasil. Ele é o grande responsável pelo mau resultado. O principal responsável é ele. A escalação do Palmeiras ontem foi uma escalação de um time com Maurício, Giai, os caras nem entrosados estão. Lomba no gol. Ele botou um time desfigurado em campo, vindo de uma derrota pro Fluminense. A prévia do Flamengo, o time teve que mudar 5 jogadores. Mas olha só, ele deve mudar a zaga. Então sai o Fabrício, Léo Pereira, entra Davi Luiz e Léo Ortiz. Sai o Vinha, entra o Ayrton Lucas.
sai o De La Cruz, entra o Luiz Araújo para jogar com 2 pontas. Quer dizer, entram jogadores já experimentados, experientes, que estão jogando. Agora o Giai acabou de chegar, Maurício acabou de chegar, garotos na zaga, goleiro reserva. O Rony hoje não é mais titular. Né? O Estevão ainda voltou de forma surpreendente, infelizmente sofreu nova lesão pelo jeito. Então acho que ele jogou uma cartada pesada. Ele se arriscou muito e acabou sendo derrotado. Acho que a responsabilidade maior é do técnico. Eu falo sempre isso, o campeonato, o Vamp falou, o mesmo pensamento que eu tenho, o campeonato brasileiro é mais importante. Mas é o Flamengo, não importa, eu não posso perder ponto em casa por Vitória. Aí você vai com o time reserva, acaba perdendo por Vitória, quando tentou mudar o time, correr atrás, já foi um pouco tarde. Eu acho que está na conta dele também, claro, ele é o comandante, ele que escala, não só dos jogadores. Os jogadores têm a sua responsabilidade, mas o Palmeiras, como você falou, perdeu 3 jogos em 4. Perdeu o Botafogo, perdeu o Fluminense, que acabou de ganhar o Red Bull Bragantino, né? Terceira vitória seguida do Fluminense, venceu o Bragança Paulista. Ganhou do Cruzeiro num jogo muito controverso, né? De um gol muito mal do lado do Cruzeiro, diga-se de passagem, né? Então o Palmeiras já vem jogando mal com titulares até. Aí põe um time todo desfigurado em campo, a chance de dar ruim é grande, foi o que aconteceu. Então eu vejo dessa maneira. Até acho que esse jogo com Vitória era um jogo bom para você eventualmente poupar um ou outro jogador que está mais desgastado, mas não dessa maneira. Era um time. Eu vi uma entrevista dele falando, não, fulano é titular, Beltrano. Peraí, 3 ou 4 titulares. O Rony não é mais titular. O Rony agora virou. Ele falou, né? Ele falou Richard Rios, Rony, Estevão. Rony é titular. Rony é titular, sério. Alguém acha que o Rony é titular hoje? Ele fica mais no banco do que joga. A torcida já está pegando no pé dele há um tempão. O Rony não é mais o Rony daqueles momentos. É um jogador que está fora. O Luiz Araújo é titular. O Gabigol é titular do Flamengo? Não. Não é. O Rony também é titular do Palmeiras. Entra nos jogos e tal. Às vezes começa um jogo ou outro. Não vejo como titular absoluto. O Estevão voltou de lesão. E lesionou de novo, né? Saiu chorando. Aí o Richard Rios, o Rony, quer dizer, poucos jogadores do time titular. E assim, gente nova, um lateral novo, um meio-campista novo. Um time muito modificado. A cozinha toda mudada. Toda ela a defesa. Então você se expõe, né? É um risco que você corre. E é diferente de você mexer em alguns jogadores e você manter ali uma espinha dorsal, um time mais cascudo. Acho que o Palmeiras ele deu muita importância, tudo indica, né? Ao jogo de quarta-feira e acabou perdendo. E num momento assim, muito delicado pelo retrospecto, né? Vindo de derrotas, era um jogo que não podia correr tanto risco. Mas no Brasil é assim, né? Embora ele seja português, ele já pensa igual aqui o pessoal no Brasil. A Copa é o que vale, tudo é a Copa. Lá em Portugal, se tiver um jogo do campeonato que o time está brigando pelo título e a taça de Portugal, a taça costuma ficar em segundo plano, como em toda a Europa. Você acha que o Abel errou feio em ter colocado ontem esse time para poupar? Eu acho que ele errou. Eu acho que ele exagerou. Ele poupou o jogador demais, mexeu demais na estrutura do time. Essa é a minha opinião. Então ele é o principal responsável. Os jogadores também, porque não executaram bem o que o técnico pediu. Mas você vai jogar contra o Vitória em casa, não pode correr risco. É como se hoje o Tite pegasse e colocasse contra o Atlético Goianiense, sei lá, uma defesa com jogadores muito jovens, o goleiro reserva. Não é o que vai acontecer pelo jeito. Né? Eu acho que assim, o Palmeiras, tanto quanto o Flamengo, citando os dois, eles têm condições, que vão se enfrentar, por isso estou falando dos dois, né? Eles têm condições, jogando contra times da zona do rebaixamento. Vitória só agora saiu, o Atlético é o lanterna, o Goianiense. Eles têm condições de vencer esses adversários, mesmo sem a força máxima. Mas há uma diferença entre jogar com o time, com alguns jogadores modificados e você modificar demais a equipe. Acho que mudou muito o time no jogo do Brasileiro. Então são 3 pontos valiosos, né? Eu quando vi a escalação, Modo, eu digo, será que os caras estão machucados? Aí foi olhar a cavalaria, estava todo mundo no banco. Todo mundo no banco. Foi opção do técnico. Eu acho que ele correu um risco muito grande e acabou pagando muito caro. Além de perder uma invencibilidade muito longa, né? De 20 partidas desde outubro do ano passado, jogando os seus domínios. Porque o Palmeiras perdeu para o Inter e para o Atlético Paranaense, mas jogava em Barueri. Dessa vez perdeu jogando no Allianz Parque, né? E o Cruzeiro agora tem um jogo a menos, também pode alcançar o Palmeiras, né? Quer dizer, não é só a questão do Botafogo e do Flamengo, tem o Cruzeiro também que está ali. Que vem muito forte. Chegando no próprio Palmeiras. Agora, Mauro, Fortaleza também. Fortaleza tem um jogo a menos. E o Fortaleza também tem um a menos, é verdade. Que também venceu ontem. O Abel